Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Infocast, o podcast de carreiras do InfoJobs. Eu sou a Beatriz Antunes e vou estar com vocês em mais um episódio super especial do nosso podcast. E se você já conhece aqui o nosso podcast, sabe que nós sempre trazemos convidados muito legais e que sabem muito sobre o assunto que a gente vai falar. E hoje não vai ser diferente, né, pessoal? A convidada que veio aqui, veio de longe, inclusive, conversar com a gente sobre o poder da marca pessoal desde o início da carreira. A gente sabe que é um desafio, mas vamos contar tudo para vocês hoje. Paula Boarin é autora do livro O Livro Secreto da Carreira, mentora, professora, LinkedIn Top Voice, está em todas as redes sociais. Paula, um prazer ter você aqui. Muito obrigada por topar nosso convite. Que bom que deu certo, porque você veio de longe, né? Como eu comentei. Acabou de desembarcar no Brasil, né? É verdade, Bia. Eu tô feliz porque a gente tá ensaiando esse podcast há bastante tempo e agora deu certo. Como você bem comentou, vim de terras longínquas, né, gente? Voltando da Suécia depois de 5 anos e 6 meses, moro em Curitiba. Vir para São Paulo é sempre um prazer e estar aqui com vocês também, porque é um encontro que já estava marcado. A gente só não sabia quando ia acontecer. Sim, a gente já queria muito, então muito obrigada. Eu que te agradeço. Por topar, já vir aqui, né, nessa correria que a gente sabe de mudança, enfim, sim. Mas vai ser incrível, com certeza. Mas é um prazer, muito obrigada. Legal. Paula, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o seu livro, né? Que eu acho que pode ser um ponto de partida para esse tema de forma geral, vai apoiar muito aqui. Inclusive, deixamos recomendações aí, você pode falar mais dele também ao decorrer do nosso bate-papo. Mas um dos pontos bem emblemáticos que você traz assim no seu livro são essas metáforas que você faz comparando, né, com diferentes momentos da carreira. E um desses momentos é onde você fala sobre a necessidade de assumir mais protagonismo. Então, pensando nisso, o quanto construir uma carreira, construir uma marca pessoal, na verdade, desde o início da carreira, é importante? Relacionando ao protagonismo, né, Bia? Veja, não existe uma coisa sem outra, né? Não existe o protagonista de uma história, de uma carreira, sem uma marca pessoal forte, porque todo protagonista é conhecido. Certo? Ele tem uma postura pró na vida, ele é uma pessoa que se coloca, que se posiciona, que vai à frente. Então, protagonistas geralmente têm nome, têm sobrenome, têm marca, têm uma experiência, uma aura que os envolve. Isso é marca pessoal, essa sensação, essa experiência, essa lembrança que vem quando a gente cita um nome numa sala, quando a gente comenta de alguém no cafezinho. Então, ter uma marca pessoal, pensar em protagonismo de carreira são coisas que andam completamente juntas. Uma potencializa a outra, uma não existe sem a outra. A gente pode pensar em marca pessoal como uma construção natural. Todos nós temos uma reputação, todos nós temos algo que as pessoas falam sobre nós. Querendo ou não, mas nem sempre é consciente, nem sempre é o que a gente gostaria que falassem de nós. Também tem isso, né? Às vezes a experiência ou a impressão que a gente causa nas pessoas é diferente daquilo que a gente sente que é. Por exemplo, se você é uma pessoa que já foi acusada de ser uma pessoa com cara de brava, com cara de dura, com cara de difícil, digamos assim, e você é um amor, tem alguma coisa nessa imagem, nesse modo de ser, de fazer, que causa essa dissonância cognitiva, que é algo que os profissionais que estão mais atentos podem ir ajustando, refinando, porque isso os ajuda ou os atrapalha na carreira. Sim, e isso é super importante, mas é o que a gente vai falar um pouquinho, né? Porque quando a gente fala do início da carreira, é um desafio ter essa percepção, né? De o quanto a gente está sendo protagonista, de que forma a gente está se colocando para as pessoas, que forma elas nos enxergam. Então, principalmente nos primeiros anos, onde a gente não tem tanta experiência, né? Então, a minha pergunta é como construir essa imagem, como ser lembrado ali da forma que a gente gostaria desde o início da carreira, tanto pelos recrutadores quanto pelas empresas, mesmo sem ter toda essa bagagem profissional. É que a gente existe enquanto pessoa, indivíduo e marca antes mesmo de ter uma grande experiência. Eu acho que uma coisa acontece independente da outra. Mas eu concordo com você, Bia, que é mais difícil no começo da nossa carreira, porque para eu projetar o que eu sou, eu tenho que saber o que eu sou.
E acho que esse negócio de autoconhecimento, por mais que seja um termo batido, é difícil da gente alcançar. Se conheça, saiba dos seus pontos fortes, seus pontos fracos. Gente, isso é muito fácil no discurso. Bota uma pessoa aqui, pode ser diretor de empresa, ele vai ter muita dificuldade de defender 5 pontos que ele é muito bom, falar 5 pontos que ele tem para desenvolver. Então, é algo que parece fácil, mas é difícil. Então, talvez o desafio do início da carreira seja: a gente se conhece pouco. A gente se conhece pouco. E segundo, a gente é mais sensível também no começo da carreira aos feedbacks que os outros nos dão. Sim. Então, a gente se constrói muito pelo que o outro acha de mim. Uma crítica me derruba, um elogio me eleva. Isso também é uma questão de maturidade que você vai desenvolvendo e por isso também no começo é mais difícil. Agora você me pergunta, como que a gente se coloca na vitrine, se mostra mesmo com pouca experiência? Eu acho que tem a ver com detalhes. Falar de marca pessoal, de presença, de autoridade, são detalhes, tá? Detalhes básicos como bom dia, boa tarde, boa noite, detalhes como ser gentil, vai para um ambiente, cumprimentar as pessoas, ser agradável com as pessoas, demonstrar interesse, né? Olhar nos olhos, estar presente, vai para uma reunião da empresa, liga a câmera, participa, sabe? Participa ativamente. A gente acaba assumindo muitas vezes uma postura passiva, pouco protagonista, na maior parte das coisas que a gente faz pelo flow. Ninguém tá com a câmera aberta, ninguém tá interagindo no chat, ninguém deu parabéns para fulano de tal. Você escolhe ativamente participar, você escolhe ativamente pertencer, você escolhe aproveitar as oportunidades que as empresas dão. Tem evento? Compareça. Tem festinha? Compareça, sempre dentro do que é possível. Vai ter um treinamento? Esteja lá. Então, é ver ser visto e ser visto num modo presente, consciente, agradável. Acho que isso já é uma construção. E ter paciência com essas limitações que eu acabei de comentar, né? Tá mais consciente, paciente, porque isso com o tempo vai se tornando mais fácil. É vantagem de envelhecer, né? Tem muitas desvantagens, mas essa vantagem acontece. Você comentou sobre esse ser visto, né? O quanto esse ser visto e ser lembrado, se fazer ser visto, né? Para ser lembrado é importante. A gente tá aqui falando sobre início de carreira, mas isso em todas as etapas, né? Ontem eu tava conversando com umas pessoas sobre isso, sobre não basta você fazer um bom trabalho, mas você também se mostrar nos momentos certos é muito importante, né, para nossa carreira. Sim, você citou o livro. Uma coisa que eu falo muito no livro para a audiência, para ficar fácil, não basta entregar, tem que cacarejar. Uma das analogias mais clássicas do mundo do trabalho é o seguinte: a pata coloca ovos maiores do que a galinha, mas ninguém lembra da pata porque a galinha cacareja mais. Todos nós que somos profissionais, a gente compete o tempo todo com o personagem que eu chamo garganta de ouro. Faz pouco, entrega pouco, faz uma planilhinha de Excel, mas vende como se tivesse reinventado a roda. Se você, profissional competente, não quer passar por isso, você tem que lembrar dessa analogia e lembrar que não basta entregar um bom serviço, que foi o que você acabou de falar, eu preciso mostrar que eu fiz esse trabalho. Existe, às vezes, essa ingenuidade de achar que o gestor sabe tudo que a gente está fazendo no detalhe. O gestor cuida de várias pessoas, gente, tem tarefas que ele precisa executar, ele não tem condição de ter a dimensão de tudo que está sendo feito, se a gente não mostrar. Sim. Esse mostrar não precisa ser autorreferente, não precisa ser egóico, olha como eu sou foda, olha como eu sou bom. Tem a ver com, chefe, lembra aquele projeto? Olha, esse foi o desfecho, foi assim que a gente terminou, esse foi o resultado, o cliente elogiou. Natural, sabe? Trazendo follow-ups constantes, mostrando sutilmente o que está sendo feito, dando visibilidade de fato àquilo. Isso é uma coisa que poucas pessoas fazem, mas quando elas entendem, nossa, Bia, tudo muda, né? E o contrário também, porque assim, às vezes acaba sendo um risco, né? Porque a gente tá falando de como se mostrar e como não passar do limite também, do ponto em que você passa a ser a pessoa que incomoda a equipe, que vai além do que deveria para tentar mostrar esse valor, e não é sobre isso, né? Sim, a gente até começou falando, né? Seja gentil, seja participativo, esteja atento ao outro, olhe nos olhos. Essa presença ativa, onde você está ali para o outro, é uma forma muito legal de você se colocar,
né? Você, quando serve, quando ensina, quando compartilha, é uma forma de você se colocar em autoridade, em destaque sutil, porque tem uma utilidade e uma utilidade para o outro. Tudo aquilo que eu coloco para mim, só para mim, olha como eu sou incrível, é mal visto muitas vezes, é incômodo, como você falou. Se eu vou fazer um post no LinkedIn, destacando o meu papel em um projeto, e me coloco como protagonista absoluta nisso, fica um pouco estranho, mas se eu compartilho os créditos agradecendo você, por exemplo, por essa oportunidade, a Sabrina que está aqui do outro lado fazendo o som, a luz acontecer, eu não estou só me colocando em evidência, mas também agradecendo todo o movimento que foi necessário para que isso acontecesse. Então, é uma forma mais sutil, mais generosa de se colocar em evidência e mais bem aceita. Então, essa sensibilidade de saber o ponto é algo também que a gente tem que ir percebendo, testando e muito atento ao feedback que o outro nos dá. Porque quando a gente é demais, as pessoas dão sinais, né, gente? Elas movimentam o corpo, elas bufam, elas olham pra cima. Se você tá vendo esses sinais, tem algo errado. É uma pista de que talvez repense. melhore, né? Alguma coisa tá demais, tem que rever. É isso, né? Verdade. E tem um ponto que você falando, eu até pensei aqui. Hoje em dia a gente fala muito, e eu vejo essas discussões aí sobre todo profissional que quer ter destaque, precisa se mostrar nas redes sociais, precisa gravar conteúdo, precisa se expor lá nas redes sociais. Como que você vê esse caminho hoje? É difícil, né? Eu preciso. Eu sou ascendente em aquário, eu tenho uma tendência a ser do contra, mas veja, precisar a gente não precisa, mas depende das tuas ambições, tá, Bia? Se você quer ser uma pessoa que atinge massa, se você quer ser uma pessoa que tem oportunidades para além da sua cidade, para além do seu estado, se você quer ter uma presença maior, resultados enormes, a internet ela é necessária, não existe essa expansão sem ela. Fica muito mais difícil, a gente fica muito mais limitado. Agora, se você é uma pessoa que vai muito bem no presencial, eu conheço pessoas que se fazem no presencial, no networking, no boca a boca, e sente que isso é suficiente para você, tá tudo bem, você não precisa ser um blogueiro. Então, eu acho que depende muito das nossas ambições, né? As ambições que eu tenho, por exemplo, me pedem rede social. Eu quero que as pessoas conheçam o livro, que as pessoas descubram os segredos da carreira. Então, não existe uma jornada sem a rede, mas talvez para um analista, para um coordenador, para um consultor independente que atua local, não seja tão necessário. E também a forma de fazer, né? Sim. Tem o heavy user, tem o soft, tem o... Nem todo mundo tem que usar a rede social da mesma maneira. Sim, você pode ter presença sem necessariamente precisar criar conteúdo, né? Exato. Tipo, gente, hoje eu tô tomando esse café, comendo esse pão. Você não precisa entrar nesse nível de detalhe, até porque, dependendo da tua profissão, isso não é relevante. As pessoas nem têm esse interesse. Então, tem formas também de fazer o uso da rede que vão além do tradicional clássico, né? Muito bom, Paula. Gente, eu pedi pra pegar o livro aqui, porque eu acho que a gente tá falando de tantos aspectos deles e a gente quer deixar de dica aqui pra galera ler. Mais um outro aspecto que você aborda, inclusive, no livro e que casa muito bem com esse episódio de hoje, né? Que a gente fala sobre bagagem pessoal e como ela impacta a nossa carreira. É sobre quando a gente fala de marca pessoal e como a gente norteia essa marca a partir da nossa bagagem. Então, eu queria saber se existe um melhor caminho para isso, ou se a bagagem pessoal não é o melhor caminho, se existe algum outro. Acho que você já passou brevemente por isso já aí. Já passou, né? É que não tem jeito de eu projetar o que eu não sou, certo? Ou melhor, até tem. Só que fica um pouco falso, não se sustenta muito. É o que a gente vê em reality shows, né? A pessoa entra como imagem, ao longo do programa vai se desfazendo, porque a gente vai conhecendo, né? Então, o ideal é que a gente parta dessa bagagem, dessa experiência, dessa história, desses valores, para projetar aquilo que eu vou comunicar. Então, se eu quero lutar por uma causa... provavelmente essa causa ela mexe com a minha história, ela tem a ver com a minha história. Vou trazer um exemplo pessoal para ficar mais fácil. Eu sou muito partidária de mulheres no poder, eu gosto muito de ver ambientes profissionais onde há presença de mulheres, porque eu venho de um histórico, de um tempo, Bia, que as mulheres elas estavam
muito em posições de atendimento, de serviço, mas pouco em gestão, especialmente na minha área que é RH. RH é uma área predominantemente feminina, mas poucas mulheres em posição de poder. Falando de carreira, poucas mulheres com livros lançados, sendo que nós somos a maioria produzindo esse tipo de conteúdo. Então, é algo que passa pela minha história, que tem a ver pessoalmente comigo. Eu fui criada por minha mãe, por minhas 2 irmãs, meu pai é falecido há muitos anos, então isso fala da minha história pessoal, fala da minha história profissional, isso é uma causa que eu defendo e tem todo um embasamento para eu dizer o porquê isso é importante para mim. Então ficar talvez muito mais autêntico do que se eu pegasse uma causa qualquer, só porque está em alta ou porque todo mundo está falando e me posicionasse na rede social a respeito daquilo. Que a gente vê muito também esse oportunismo digital, esse oportunismo da marca pessoal de eu vou me associar ao que está em alta, ao que está funcionando, porque isso pode me trazer algum benefício. Mas se não é verdadeiro, se não é autêntico, se não é embasado nesse quem você é, não passa, né? As pessoas críticas sentem. Muitas pessoas se enganam, mas quem tem um olhar mais crítico, sabe? É o que você falou, não perdura também, né? Pode ser uma imagem bem passada inicialmente, mas que no decorrer do relacionamento ali com aquela empresa, com os outros profissionais, aquilo não se sustenta. Isso acontece até em entrevista de emprego, né? Você encanta na entrevista, mas não entrega depois. Isso acontece muito também. A entrevista, por mais que você tome todos os cuidados do mundo, tem os entrevisteiros, né? Aquelas pessoas que são excelentes em entrevista. Então acontece, e por isso talvez não seja tão interessante, né? Sim, exatamente. Na sua opinião, assim, quando a gente fala do que caracteriza uma imagem pessoal forte, o que não pode faltar, independente da área, da profissão que a pessoa atue? Tem mais de uma coisa ou tem algo específico que não pode faltar para marcar essa imagem pessoal forte? Quando a gente fala de imagem, de marca pessoal, existe uma coisa que é importante ter, que é recorrência, constância, elementos que se repetem. Você tem traços físicos que são marcantes, sobrancelha, quem puder olhar aqui na câmera, sobrancelha, olhos expressivos, o cabelo que é bem marcante. Então, os seus traços, eles já são parte dessa marca e provavelmente algo que é reconhecível. Eu reparei nas suas unhas também, elas estão pintadas. Se você pinta elas constantemente, isso também passa a ser um atributo, um pequeno atributo da sua marca. Quando eu penso em Bia, eu penso em cílios, eu penso em cabelos, falando só do que tá fora, por enquanto. Eu penso em unhas, eu penso em camisas bonitas, eu penso em acessórios delicados, ou seja, tá me transmitindo uma elegância, uma sobriedade, né, uma coisa positiva, profissional, mas eu sempre vejo fotos tuas com microfone, então isso também está reforçando em mim uma imagem da Bia comunicadora, da Bia que entrevista, da podcaster, então eu começo a associar a você esse elemento de cena também que aparece muito, que é o microfone, as postagens, o estilo das coisas, então esse fora, ele já está nos comunicando e comunica a partir de uma recorrência. Legal. Aí a forma como você se expressa, o seu profissionalismo, a sua gentileza, também estão trazendo outros atributos que conversam com o que está fora. O seu trabalho, a sua entrega, o seu servir, também tem a ver com tudo isso que veio antes. Então, se a gente for ver, é recorrente, porque você mantém esses traços, isso é importante, e é constante. Você faz, né? E também tem uma coerência, aquilo que eu mostro fora, a forma como eu sou, aquilo que eu executo, tudo isso faz um sentido. Então, marcas pessoais fortes têm recorrência, têm constância e têm coerência. Se eu me coloco aqui com uma roupa mais formal, por exemplo, e falo, mana, tudo bom, gata? Como você tá? Sei lá, trazendo trejeitos assim de uma geração que talvez nem seja minha, ou usando expressões que não são da minha idade, sei lá, tô trazendo exemplos aqui. Talvez fique estranho. Talvez fique estranho porque não orna. Não conversa com o que você tá passando com a sua imagem, por exemplo. Não combina sua imagem uma coisa física, com a né? outra. Exato. Então,
essa constância, essa coerência, essa unidade ajuda muito também uma marca pessoal forte. E a gente tem que entender que não existe o jeito certo de fazer, não importa o que você acredita, não importa como você se veste, não importa quantos anos você tem espaço para todo mundo no mundo, entende? Então, quanto mais você for, melhor. Sim, e isso é interessante porque a gente está falando muito focado em quem está começando a carreira, mas é claro, o que você trouxe serve de exemplo para todos os níveis profissionais, né? Mas eu vejo, a gente lida bastante com jovens também no InfoJobs, e principalmente em eventos presenciais, e eu vejo muitas dúvidas, assim, de eu posso continuar sendo eu, com a minha imagem pessoal? É um tema delicado, né, Paula? Mas assim, eu acho que primeiro momento, entrevista e início do trabalho. Tá. E eu acho que tem muito a ver com o que você fala, e que eu vou emendar aqui com outra pergunta, mas que é sobre sentir o ambiente. Né? Então, falando dessa questão da imagem e relacionando com sentir o ambiente, você tem alguma dica? Tenho várias dicas. Primeiro, gente, a gente não pode ser ingênuo, não pode ser romântico. Eu sei que no início de carreira a gente porque eu também já fui. Mas essa frase, eu quero um ambiente onde eu possa ser eu, ela carrega um idealismo de que existe esse ambiente que vai me aceitar 100% como eu sou. Acho que isso é difícil, gente. Nem na nossa família, muitas vezes, a gente tem esse espaço. Nem na nossa relação, a gente tem esse espaço. Esse ideal do 100% é um pouco romântico. Claro que existem empresas que vão combinar com você. Tem empresas que são mais irreverentes, tem empresas que são mais tradicionais, tem empresas que são mais modernas, né? Tem empresas para todo mundo. E o mundo ideal é que a gente encontre a nossa empresa. Agora a gente vai para a vida real, tá? Vida real, gente, nem todo mundo consegue escolher onde vai trabalhar. Trabalha onde dá, Sim. Tá? E muitas vezes a gente está trabalhando num lugar que não tem a ver com a gente. Trabalha num banco e você é um jovem totalmente reverente, cheio de tatuagem. O banco provavelmente vai pedir para você usar a camisa fechada até aqui, fazer a barba. Você talvez descaracterize um pouco do que você é em essência, mas é necessário pelo emprego que você aceitou e você sabia que não era 100% aderente com você. E aí a gente conecta com isso que você trouxe, que é o contexto. O contexto dita o meu comportamento. E até a gente tinha falado, né, como ser a pessoa que se vende sem ser inconveniente. Existe um modus operandi no grupo que a gente tem que considerar, né? Se tá todo mundo nesse tom e eu tô assim, automaticamente, comportamento de grupo, o que vai acontecer é que eu vou ser expurgada, você é estranha demais, diferente demais, você não se parece com a gente, você é o problema. Existe uma questão de comportamento de bando. Então, eu, jovem, adulto, profissional sênior, eu não posso desconsiderar o ambiente. Se eu vou num casamento, eu gosto de usar branco. Eu tô de branco hoje, mas eu tô indo num casamento. Todo mundo sabe que a regra é quem usa branco é a noiva. Mas eu quero ser eu quero usar branco. Beleza, você pode usar, você vai ser extremamente inconveniente, desrespeitosa, porque você não entendeu que existe uma regra que não é preciso estar escrita, nem falada. Ela tá oculta, ela tá no inconsciente, digamos assim, de que quem usa branco é a noiva. É a mesma lógica dentro do corporativo. Eu não vou num ambiente formal, muito informal. Eu não vou num ambiente muito informal, extremamente formal. Vai ficar estranho. O prego que você destaca, a gente já sabe que leva martelada. E o destaque, ele tem que ser proporcional, ele tem que ser compatível com o ambiente. Se é muito, se é demais, isso pode ser um problema, para bem ou para mal. Excelente dica, acho que principalmente para quem está começando, porque surgem muitas dessas perguntas por aqui, então por isso que eu achei interessante trazer, né? E depois o pessoal vai comentar aí o que achou dessa dica. A dica, Bia, é imitar. Se você no começo está muito em dúvida, imita, vai pela média. Quando a gente vai pela média, a gente não erra. Claro que entrou, né, se acomodou, entendeu? Você pode ir trazendo aspectos da tua personalidade, mas nos primeiros dias, gente, de empresa, nos primeiros momentos, a média nos ajuda, ela nos protege.
Passou o tempo, já se acostumou, já entendeu, você vai colocando as manguinhas de fora. É assim também, né, quando a gente entra numa empresa, né? Ninguém entra na empresa dando qualquer pitaco, ambiente, né, Paula? Não Exato. só, a gente tá falando aqui de qualquer ambiente, Isso. né? Profissional ou não, a gente sente o ambiente, né? Sim. Sente como são as pessoas ali, e claro, aí a gente vai trazendo os aspectos que nos pertencem, né? Isso, mas tem um tempo. Né? Não tem muito a ver com o nosso tema, mas é igual primeiros dias de empresa. O jovem é muito angustiado, né? Porque ele quer trazer tudo que a empresa precisa melhorar nos 5 primeiros dias. Veja, você vai ter tempo de falar, mas a gente tem que entender, você está chegando agora, não vai sentar na janelinha. A gente chega elogiando, olha que legal, que bacana, que bom, gostei, tal, ouvindo, perguntando. Depois você vai trazer uma sugestão ali, outra cá. Sutil, construído. É uma dica, assim, para todos, né? Porque mesmo os mais experientes. Exatamente. E num momento onde a gente tem visto muito isso, né? De todo mundo quer mostrar a sua personalidade, trazer o máximo de si. A gente não tá falando sobre não fazer isso, né? Porque a essência de cada pessoa é muito importante para essa construção da marca dela, né? Enfim, tudo que a gente tá falando. Mas acho que esse medir, né? Todos essas questões são super importantes. Especialmente quando você sabe que você é o diferente, mas precisa daquele trabalho. Mundo ideal, escolha uma empresa que te aceite o mais aderente ao que você é. Mundo real, a gente às vezes trabalha para coisas que não tem nada a ver com a gente, porque precisa. Se tá nesse cenário, atenção, tá tudo bem, é só uma fase, sabe? Sim, acho que uma coisa legal também, até para quem tá fazendo entrevista ou para quem vai entrar naquela empresa, o InfoJobs tem uma aba chamada Avaliações de Empresas, onde tem mais de 14 milhões, acho que agora são até mais, de avaliações reais de funcionários e ex-funcionários, avaliações anônimas, ou seja, a galera tá falando a verdade ali sobre como é trabalhar naquela empresa, sobre como é a entrevista naquela empresa, como são os benefícios. Então, essa é uma forma de você se preparar para ir sentindo o ambiente até antes de estar lá, né? Com certeza, adorei essa dica, não sabia que existia. Ver a experiência do usuário, né? Real, filtro. Sem filtro. Eu gosto também de stalkear lideranças no LinkedIn, porque daí dá para sentir bastante a forma como essas pessoas se vestem, como elas se comunicam. Empresas são cheias de código, né? Acho que é uma ótima dica ver o site da empresa, investigar, né? O que a empresa mostra na rede social, ainda que não seja o retrato perfeito, é o que a empresa quer que as pessoas saibam sobre ela, né? É uma informação útil também. Legal. Ô, Paula, você acha que ter referências, ter pessoas que a gente admira, podem ajudar nessa construção de marca pessoal? Acho que pode ajudar no teu avanço na vida, né, gente? Eu acho que, como eu comentei agora há pouco, imitar, modelar, né? É uma coisa que a gente faz muito. E as referências, elas determinam muito de até onde a gente vai na nossa carreira. Pense que cada um vem de um contexto. Às vezes você vem de um contexto, você está entrando numa empresa agora, e você é o primeiro da tua família a entrar numa empresa. Você é o primeiro da tua família a acessar um bom salário. Teus pais trabalham com outras coisas, ou não estudaram como você teve a oportunidade de estudar. Sabe quando você está inaugurando algo? Né? Não só para você, mas também no seu contexto. Então você entra com muito pouca referência. É muito mais difícil para essa pessoa do que para a pessoa que vem com pais que são formados, que são pós-graduados, que o pai é diretor, que a mãe trabalha no mundo corporativo há não sei quantos mil anos. Onde a referência às vezes está dentro da própria casa, né? Não tem comparação, é uma das coisas que mais determinam o nosso sucesso e que a gente menos comenta, essa questão das referências, porque tem modelo, ter modelo perto ajuda muito. Tem esses códigos que eu comentei contigo que são passados muito por quem conhece. Eu lembro quando eu fui fazer minha primeira entrevista, quem me orientou foi minha irmã. Ela falou assim: Paula, não vá com essa calça rasgada, eu vou te emprestar uma calça, usa esse sapato, eles vão te perguntar isso, eles vão falar isso, você responde isso. Ou seja, ela me treinou com base na experiência. Quem entrou naquela entrevista sem essa chance entrou em desvantagem, entende o que eu quero dizer? Então, essas referências, esses modelos são importantes para a gente crescer e até para a gente se sentir parte, para a gente se sentir merecedor, para a gente sentar na cadeira com menos culpa. Se eu tenho
pessoas próximas a mim que vivem uma realidade, eu vou me sentindo mais naturalizado com aquilo. Dito tudo isso, talvez as pessoas que nos escutem pensem, poxa, eu não tenho muita referência, minha família foi uma referência importante, uma referência valoral, mas não tenho ali pessoas, modelos para eu seguir. Então, assim, se não tem, busque esses modelos, gente. Participem de eventos, escutem podcasts, vejam pessoas na internet, stalkeiem líderes que vocês admiram, vão atrás dessas pessoas e não se conformem de não acessá-las, tá? Porque esse convívio, essa experiência, essa atmosfera que vai te ajudar a crescer, que vai te dar referência, bagagem, traquejo social, uma coisa muito importante. Então, quem nos escuta, não se limite. E uma dica prática, gente, a gente está falando de referência, a gente está falando de modelo, a gente está falando basicamente de repertório. Coisa bem pequena que você pode fazer, ao invés de toda vez no mesmo restaurante, come em restaurantes diferentes dentro das suas possibilidades. Se você consome sempre o mesmo tipo de conteúdo, pesquise sobre outros assuntos. Se você vai sempre no mesmo shopping porque o shopping de rico te intimida, entre no shopping de rico, ainda que não seja para comprar nada, aquele shopping é para você também. Você pode ver, você pode observar, você pode perguntar. A gente não pode ter medo de ser maltratado em determinados ambientes. A gente não pode botar a crença de que certos ambientes não são para nós. E vão continuar não sendo se a gente continuar replicando essa barreira, entendeu? Então, tudo que você pode experimentar de diferente, experimente. Converse com pessoas diferentes, de gerações diferentes. Isso tudo vai te dando uma confiança que vem do ser e não necessariamente do ter. Ter uma bolsa de luxo, qualquer um pode ter. Mas a gente perde a bolsa, sei lá, se é assaltado, você perdeu a bolsa, mas entender a história da bolsa de luxo, por que ela é uma bolsa de luxo, por que ela custa mais caro, por que ela tem valor ou não, isso tá aqui e ninguém vai te tirar. E isso vai te ajudar no crescimento da carreira, gente. Acreditem, esse traquejo, esse conhecimento de coisas aleatórias ajuda muito. Sim, tem uma coisa legal. A minha mãe falava muito isso quando eu era bem jovem, assim, também. Ela falava, você tem que saber entrar e sair de todos os lugares, com todas as pessoas, né? Então, é muito sobre isso que você tá comentando, assim. Então, por exemplo, às vezes tem a brincadeira do jovem aprendiz, do estagiário, né? Mas o se colocar no lugar de um desenvolvimento e de referências, de trocar com pessoas que você gosta do perfil, que você gostaria de ter um dia, é super importante até para criar esse networking que pode abrir oportunidades, né? Que pode te levar a outros caminhos, enfim. Outros ambientes. E nada nos encanta mais, né, Bia, do que um jovem com vontade de aprender. Acho que todo mundo é sensível a um jovem esperto, atento, com vontade. É difícil você não se sensibilizar, não querer ajudar, porque você pensa, poxa, tão novo, tá fazendo, tá correndo, tá indo atrás, você se sensibiliza, você se vê nesse jovem. Então, aproveitar quando você é um jovem aprendiz, um estagiário, para fazer todas as perguntas, para ir atrás, para pentelhar mesmo, não se constranger. Teu papel é esse, está lá para aprender, está lá para estudar, está lá para se desenvolver. Aproveitar esses momentos. Eu gostei muito da fala da tua mãe, esse negócio do entrar e sair. A gente vai lidar no ambiente corporativo com pessoas dos mais diversos níveis. Então, e personalidades. E contextos, e regionalidades. O Brasil é um país continental, então cada cidade tem seu jeitão também, né? Então, essa dica ela é muito preciosa, esse entrar e sair. Mas para saber fazer isso, eu preciso conviver, frequentar, estar junto, ouvir. Se colocar nesses lugares, né? Ali, exato. Que legal. Ô, Paula, pra gente encerrar esse episódio aqui, você escreveu os 13 segredos para descomplicar a carreira. Mas se você pudesse citar apenas um, qual seria ele como termômetro para saber que a gente está numa boa construção de carreira e de uma marca pessoal forte? Eu falaria justamente sobre isso, não basta entregar, tem que cacarejar. A gente tem um capítulo aqui falando sobre marca pessoal, que é o tema do nosso episódio, e eu acho ele relevante pelo seguinte, a maioria das pessoas não chegam nesse nível. Aqui a gente explica uma pirâmide da carreira moderna que mostra o nível evolutivo que a gente vai tendo enquanto profissional. Todos nós entramos numa empresa por conta da nossa técnica, do nosso conhecimento, daquilo que a gente bota no currículo. É o que nos faz entrar numa organização, sempre vai ser importante, então estudar é sempre
sempre fundamental, é necessário, é o que te faz entrar numa organização. Mas você vai crescer se você tiver comportamento, tanto é que quem trabalha mais tempo sabe que não é necessariamente o melhor tecnicamente que cresce, mas é o que se relaciona melhor, é o que tem o melhor comportamento, melhor aderência ao ambiente. Então, o comportamento, a tua inteligência emocional, capacidade de lidar com crítica, com o outro, falar não, inteligência emocional, liderança, é isso que te faz crescer numa organização, mas é a marca pessoal que te faz valer mais. Tem pessoas que têm técnica, têm comportamento, mas tem pessoas que têm essa marca pessoal, essa aura em torno do seu nome, esse valor agregado ao longo de anos e que usaram isso com muita inteligência. Então, Mário Sérgio Cortella cobra, não sei se ele cobra isso hoje em dia, mas ouvi dizer há uns anos atrás que ele cobrava R$70 mil a palestra. Eu pensei, nossa, meu sonho. Mas, poxa, gente, Mário Sérgio Cortella é professor universitário há milhões de anos, é palestrante há milhões de anos, escreveu centenas de livros, sempre foi muito inteligente no uso, na construção da sua marca. O sotaque dele é característico, né? A roupa, você veja que ele repete sempre os mesmos elementos, ele é extremamente inteligente na condução daquilo que ele faz. E ele vale mais porque ele carrega esse nome. Tem outros palestrantes que são excelentes, tão bons quanto ele, mas não tem o nome dele. As pessoas não pagam necessariamente para ver um desconhecido, mas pagam para ver o Mário Sérgio Cortella. Então, a marca pessoal é realmente isso, gente, é o que te faz valer mais. Não se esqueçam disso. É uma construção com o tempo. Você tem que pensar em com quem você se associa, nas causas que você defende, na tua postura nos mais diversos cenários, não é só online, é no offline também. Todas as pessoas de uma organização são importantes. Uma dica que eu aprendi logo cedo, né? Nunca se apegue ao galho mais alto, porque se ele cair, você cai junto. Então, o que isso quer dizer, gente? Todo mundo, a moça do café, o diretor, todo mundo é extremamente importante dentro de uma organização e todos podem contribuir com você de alguma maneira. Então, fazendo tudo isso, seguindo esse caminho, acho que tem muita chance de dar certo, porque também, Bia, para finalizar, a gente tem que pensar que carreira não é só emprego CLT. Tem muitas formas da gente trabalhar e o futuro se encaminha para essas múltiplas formas de trabalhar, de modo PJ, empreendedor, CLT, por projeto. E isso pede do profissional mais protagonismo e mais marca pessoal, porque ele não está num cenário como era antigamente, de ambientes mais tradicionais, com muita oferta de trabalho. Nesse cenário mais competitivo, esse nome, esse sobrenome te ajuda a se destacar e a continuar trabalhando mesmo de outras maneiras. Então, por tudo isso, é importante. Muito bom, Paula. Conversar com você aqui é uma aula, de verdade. Eu passaria o resto do dia conversando, mas ela tá com a agenda bem tranquila, né? Um pouquinho. Bem tranquila. Um pouquinho tranquila. Mas, Paula, foi muito bom. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. Deixo o espaço para você, pedir para a galera te seguir, saber mais sobre o livro também. Acho que tem várias dicas que complementam tudo que a gente falou aqui com muito mais profundidade. Então, por favor, fique à vontade. Brigadão novamente por ter topado o nosso convite. Eu que agradeço você, Bia, agradeço o Infocast por esse convite. Gente, o link vai estar em algum lugar no descritivo desse episódio, conheçam. É um livro especial porque traz uma visão de uma profissional mulher, eu acho que isso é interessante nesse contexto de carreira, e também porque fala do contexto brasileiro, gente. A maior parte dos livros que a gente consome e literaturas que a gente consome sobre carreira são norte-americanas. Então, tem traços da nossa cultura, queridos, que é só no Brasil que tem. Então, esse só livro... quem vive sabe. Só quem vive sabe. Esse livro, ele traz esse viés. E tô em todas as redes sociais com @paulaboarim, com N de navio. Vai ser um prazer ter cada um de vocês por lá também. Legal, muito obrigada. Pessoal, e obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Se você ainda não conhece o InfoJobs, acesse o site ou baixe o aplicativo gratuito. Nós temos mais de 500 mil vagas espalhadas por todo o Brasil, então vaga para quem está começando, para quem já está em outros níveis de carreira e para todas as áreas também. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse podcast e até a próxima. Tchau, tchau.